Bom, eu estou vendo aqui no chat que o Tiago Gomes, Tiago, seja bem-vindo, tá? Tiago Gomes de Menezes. Ele está dizendo que ele é novo, então alguém depois envia para o Tiago o link do grupo de WhatsApp, tá bom, Lucas? Perfeito. Ô, gente, uma pergunta. Vocês definiram representante de turma? Já tem um representante de turma? É o Vitor. Quem? É o Victor. Ah, o Vitor? O Vitor tá na sala? Vamos ver se tá na sala. Eu tô, professor, mas o problema é que eu tô chegando em casa ainda, porque o mercado tava cheio hoje. Não, Eu tranquilo. tô chegando já, Não, 5 minutinhos. não, tranquilo, Vitor, tranquilo. Então ok, é bom saber que tem um representante de turma aí. Então, Vitor, como representante de turma, muitas demandas, claro, a gente vai concentrar em você, tá bom? Tá? É o ônus de ser representante de turma, né? Então, algumas demandas a gente vai concentrar em você, tá bom? Ok, tá bom. Então, professor, é que meu WhatsApp deu uma bugada hoje, eu perdi tudo. Eu tava com os links de todos os grupos. Eu peço por você mandar um link de novo no seu grupo, pra eu poder passar pro pessoal de novo. Mandar o quê? Desculpa? Repete. O link do grupo que eu acabei perdendo. O link do grupo do senhor, do seu grupo do seu WhatsApp. É que eu tinha ele. Eu tava mandando pro pessoal que tava entrando que não tinha entrado. Mas aí hoje meu WhatsApp deu um problema e resetou ele. Aí eu perdi todas as minhas conversas, que eu perdi tudo, link e tudo. Que eu tenho o costume de salvar no grupo WhatsApp separado. Não, tudo bem. Como eu estou concentrado aqui na aula, eu não vou conseguir fazer isso. Mas algum outro colega pode fazer isso, não pode? Aí manda o link aqui no nosso bate-papo. No bate-papo público, manda o link. Aí o Thiago ou quem porventura não esteja no grupo ainda entra pelo link, não é isso? Eu tô dando uma procurada aqui, eu já mando, já. Beleza, Lucas. Ótimo, ótimo. Sim. Perfeito. Bom, gente. Lucas, se você... Além do Tiago, tem alguém que está começando hoje ou não teve aula comigo ainda, é novo na turma? Henrique Fernandes Ferreira. Só deixa eu confirmar se o nome de vocês está na minha lista. Então vamos lá, vamos com calma então. Professor. Pode falar, Jonatas. Eu queria saber se tem como o senhor disponibilizar o link no Moodle da sua aula agora, porque eu tô pelo celular, só que eu tô tentando entrar aqui pelo computador e eu não tô conseguindo achar, entendeu? Eu tô no Moodle, no Swap. Então, tá disponível, tá? Ó, o link... Eu acabei de mandar no grupo, professor. Então, ok, mandou no grupo, beleza, mas tá disponível também no Swap, tá? Desculpa, tá disponível no Moodle também. Só que a questão é o seguinte, gente, no Moodle, você tem que copiar o endereço no Moodle e colar na barra de status do navegador, tá bom? Ele não aceita clicar. Tem que copiar e colar. Então, eu fiz isso aqui, mas não tá indo não, professor. Eu vou tentar novamente. Tá, faça isso. Se der zebra, dá um alô pra gente. Ok, a Graziele mandou o link do WhatsApp aqui. Ok, o Lucas mandou o link da aula. Beleza. Então deixa eu confirmar aqui se está na lista. Tiago Gomes de Menezes, que disse que está começando hoje, né, Tiago? Deixa eu verificar aqui se seu nome consta na lista. Tiago. Não, ainda não está na minha lista, Tiago. Perfeito, deve ser lançado nos próximos dias. Boa noite, professor. Eu também sou aluno novo. No caso, essa é a primeira aula que eu estou assistindo também. Tranquilo, Gustavo. Tranquilo, sem problema. Deixa eu verificar aqui. Quem mais aqui? O Lucas. Deixa eu verificar aqui. Tiago Gomes. Joatan Santos Nunes. Ô, Joatan, você é do semestre passado, né, Joatan? Acho que o Joatan é do semestre passado. É aluno do semestre passado. Beleza, Joatan, seja bem-vindo novamente. Ok, o Flávio Barbiero Júnior. Deixa eu confirmar aqui. Flávio Barbiero Júnior. Também não está. Gente, é natural, tá? Que é verdade, Jonathan, realmente. Você está conosco novamente, seja bem-vindo e se esforça um pouco mais, cara, esse semestre, para não ter nenhum problema.
tá bom? Henrique Fernandes Ferreira, deixa eu ver aqui, Henrique. Também não, Henrique, mas não tem problema, gente. Vocês que não estão na lista ainda, aos poucos serão adicionados, tá bom? Bom, então vamos lá, gente, vamos trabalhar. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Ah, mas antes, deixa eu dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, é que no ensino remoto, nós temos no Instituto Federal a figura do professor tutor. O que é esse professor tutor? É o professor que vai fazer o meio de campo entre vocês e a instituição. Ou seja, é o professor que vai acompanhar vocês ao longo do semestre, em todas as disciplinas. Então, o professor que vai interagir com você, para saber se você está entregando todas as atividades, para saber se você está em dia com as demais tarefas das outras disciplinas, tá? E os tutores de vocês serei eu e o professor Fabrício. Vocês têm aula com o professor Fabrício? Não. Não, né? Até agora não. Não. Então eu e o professor Fabrício Ainda não. seremos os tutores de vocês, tá legal? O professor Fabrício, acho que vocês terão aula com ele no segundo semestre, em tratamento térmico, alguma coisa assim, né? Bom, o professor Fabrício, ele juntamente comigo, nós iremos acompanhar vocês. Então nós vamos dividir a turma. Se tiver 30 alunos, vai ser 15 alunos sob a minha responsabilidade e 15 alunos sobre a responsabilidade dele, tá bom? Então nós vamos fazer contato com vocês via WhatsApp para justamente acompanhar o trabalho de vocês e o percurso de vocês nesse semestre aí no ensino remoto, tá bom? Essa é uma deliberação do Instituto Federal, porque a gente entende que nesse momento de excepcionalidade o professor precisa estar mais próximo do aluno e assegurar que o aluno não desista do curso por dificuldades de acesso, por dificuldades tecnológicas, tá bom? Então o papel do professor tutor é estar mais próximo de vocês, ok? Então acredito que no máximo daqui 1 ou 2 semanas a gente divulga aí quem são os alunos nossos da tutoria. E aí, é claro, a gente vai começar a fazer contato com esses alunos. Beleza? Tá? Então peço que vocês sejam receptivos a esses 2 professores, a mim e a esse professor Fabrício, porque a gente só quer ajudar, tá? A gente quer apoiar vocês aí nessa trajetória que vocês terão até dezembro conosco no ensino remoto. Na esperança que tudo corra bem e que a gente retorne no começo de 2022, que a gente retorne presencialmente, né? Bom, esse era o primeiro recado. E um segundo, não é nem um recado, é um pedido. Eu gostaria que vocês não me deixassem falando sozinho nas aulas, ok? Tá? Porque o ensino remoto, ele impõe muitas limitações. E uma das maiores limitações é justamente o professor falar e não encontrar ressonância nos alunos, ou seja, não encontrar resposta nos alunos. Então eu gostaria que houvesse essa reciprocidade, ok? Então perguntem. Beleza, professor. Ok, Gustavo. Perguntem, me interrompa. Não precisa esperar eu terminar de falar, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Porque senão, gente, fica muito chato, fica muito maçante, fica muito desgastante, tanto para vocês, principalmente para vocês, né, que estão aprendendo e estão recebendo conteúdo, quanto para mim, né, que estou falando, né. Aí, ao invés de se tornar uma aula, se torna uma palestra, e é muito ruim isso. Então eu gostaria que vocês interagissem comigo, ok? Então me perguntassem, me interrompessem no momento que for necessário. Tá certo? Tá? A principal característica do ensino remoto é essa dificuldade de interação. Então a gente precisa driblar um pouco essa dificuldade. Tudo bem? Então vocês assumem o compromisso de interagir comigo e de me interromper? Pode ser? Pode deixar você. Beleza. Perfeito, claro, professor. É claro, né, gente? Interromper para algum comentário pertinente daquilo que a gente está falando, não é isso? Então, perguntem, tirem dúvidas, tá? A gente não tem o objetivo aqui de esgotar todas as respostas, tudo bem? Então, a gente não vai ter resposta para todas as perguntas,
mas quando vocês perguntam, não somente você, mas todos os colegas aprendem, né? E quando vocês me perguntam algo que eu não sei, que me obriga a estudar, eu também aprendo, tá bom? Então, por gentileza, vamos interagir muito com a nossa disciplina. Beleza? Prometem? Tá jóia, professor. Tá combinado. Pode Obrigado deixar, pela pode atenção. deixar. Amigo. Ok, obrigado, professor. Ótimo. Beleza, gente, então eu estou compartilhando tela com vocês aí, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo? Sim. Sim. Eu estou no Moodle. Vocês estão vendo aí, né? Estou no Moodle. Então, Sim. Sim. no Moodle, nós temos uma sessão aqui que é a primeira sessão do nosso curso, que é classificação dos materiais, ok? Então, o tópico que nós vamos trabalhar hoje é classificação dos materiais. Nós vamos conceituar o que são materiais e quais as categorias de materiais existentes, ok? Então, nós temos aqui, ó, 2 links, né? Um link para o material didático, até preciso mudar a data aqui, né? Não é 31 do 8, não. Como a gente não teve aula dia 31 do 8, é 14 do 9, né? Depois eu altero aí essa chamada, né? Então, material utilizado na aula de hoje. E temos um link aqui para atividade, que um dos colegas aí me perguntou: professor, já tem uma atividade lá no Moodle. Muito bem, eu vou explicar essa atividade no final da aula, tá bom? Bom, então, nesse link, material utilizado em aula síncrona, clicando, vocês vão ter acesso ao material da aula de hoje. É claro, né, gente? Vocês podem e devem salvar esse material no computador de vocês, ok? Então, cria uma pastinha lá, disciplinas segundo semestre 2021, tecnologia dos materiais. Então, cria uma pastinha lá, tecnologia dos materiais, e coloquem tudo aí dos nossos materiais nessa pastinha. Nós vamos produzir muitos materiais ao longo do semestre, tá? Então seria interessante que vocês utilizassem aí esses recursos. Vocês estão vendo que eu estou aqui com a mesma visão de vocês, eu estou no perfil do estudante. Então é exatamente esse perfil que vocês terão acesso. Como é que vocês estão no Moodle? Vocês estão acessando o Moodle? Está fácil a interface com o Moodle? Alguém está com alguma dificuldade para acessar o Moodle? Ou alguém não conseguiu acessar o Moodle ainda? Como é que está isso, gente? Fale um pouquinho para mim. Tá bom já, professor. Não tá dando mais problema, não. Antes estava sem informação nenhuma, mas a Carla ajudou a gente com esse problema aí. Ah, beleza, Gustavo. Alguém está sem acesso ao Moodle ainda? Alguém está precisando de algum auxílio para acessar o Moodle? Eu acho que não, né? Todo mundo, né, pessoal? Wellington, beleza? Você conseguiu, Wellington? Consegui sim, professor. Tava com um probleminha de enviar até uma atividade para uma professora Débora, se eu não me engano, mas aí eu consegui sim. Beleza. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá. Então, olha. Professor. Oi, fala, Jonatas. O senhor aconselha esse material aí que o senhor mostrou aí, essa apostila, o senhor aconselha a gente fazer uma impressão ou deixa gravada assim? Um ponto de vista, você acha que é mais fácil estudar ela impressa ou estudar ela no computador? Entendi, vamos lá. É assim, nem todos têm acesso ao computador, nem todos têm um computador pessoal, só seu. Então, quem tiver um computador pessoal, só seu, que pode acessar a qualquer momento, eu não vejo necessidade de imprimir, ok? Agora, quem não tem um computador, ou tem um computador que tem que compartilhar, não tem acesso fácil ao computador, aí eu sugiro que imprima, tá? Só que quando imprimir, imprime branco e preto, rascunho, né? Porque do jeito que tá aqui, PowerPoint, ou em PDF, desculpa, ele vai imprimir um slide por página, né? Então ele vai dar 29 páginas, né?
Então, eu não sei se vocês têm facilidade de impressão, né? Mas quem for imprimir, imprima como rascunho, para não gastar muita tinta, tá bom? Porque o mais importante aí não é a resolução da imagem, o mais importante é o conteúdo, tá bom? Mas quem tem acesso fácil ao computador, tem um computador pessoal, eu não vejo necessidade de imprimir. Beleza? Tá joia, professor. Obrigado. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos lá e fique à vontade para me interromper, tá bom? Bom, olha só, gente. A nossa disciplina trata de materiais, né? Então, portanto, o nosso conteúdo todo no semestre vai girar em torno deste assunto, né? Então vai girar o tempo todo em torno desse assunto, né? Materiais. É claro que pelo fato de nós termos um foco em mecânica, nós vamos direcionar sempre as nossas aplicações para materiais de construção mecânica, ok? Tá? Porque quando nós falamos de materiais, nós falamos de um universo muito grande, tá? Eu vou falar um pouquinho disso hoje, mas já na próxima aula, todo o nosso foco será direcionado, será voltado para materiais de construção mecânica. Perfeito? Ok? Bom, esse material, gente, é um material que foi produzido pelo nosso colega, professor Wendel, né? Professor Wendel, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ele está afastado por doutorado, mas deve voltar aí, não sei se semestre que vem ou no final do ano que vem, ele deve retornar, tá? Então vocês terão o privilégio aí de conhecê-lo e certamente terão aula com ele. Bom, quem é esse cabra aqui, gente? Vocês conhecem esse camarada aí? Einstein. Isso. Então, Albert Einstein foi um dos grandes cientistas da humanidade. Alguns dizem que Einstein foi o último dos grandes sábios da humanidade. Então Einstein viveu no início do século XIX, começo do século XX, né? Einstein esteve no Brasil, me parece que no ano de 1908, me parece, né? Então ele esteve no Brasil. Então alguns entendem que Einstein ele é um dos últimos sábios aí, um dos últimos gênios aí da humanidade, né? E realmente Einstein foi um grande sábio, né? Então, olha só a frase dele, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Bacana isso, né, gente? Bacana. E eu acho muito pertinente a gente começar a nossa disciplina com esse pensamento, né? Então, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, ok? Dicionário é por ordem alfabética, né? Então, S vem antes de T. Então, sucesso vem antes de trabalho. E realmente isso só é no dicionário. Porque na vida o sucesso só vem depois do trabalho, né? Aliás, o sucesso não é garantido, né? Então o fato de você trabalhar não lhe assegura o sucesso, né? O sucesso é uma conjuntura de vários fatores, dentre eles o trabalho, né? É uma condição, é uma variável importantíssima, né? Sem essa variável trabalho não há sucesso, mas o sucesso não é garantido ao final da jornada, né? Ao final do trabalho. Então essa frase é muito importante. Isso nos ensina que essa caminhada que vocês estão iniciando, ela precisará ser construída dia após dia com trabalho, com dedicação, assistindo às aulas, fazendo as atividades, interagindo com o professor, interagindo com os colegas, tá? Então eu acho muito importante, muito pertinente essa reflexão. Realmente o sucesso
vem depois do trabalho. E muito trabalho. Bom, dito isto, é o seguinte, né? Essa questão de materiais, gente, no nosso curso de técnico-mecânica, é uma questão central do nosso curso. Então, em muitos momentos, vocês terão disciplinas que vão abordar esses conceitos de materiais. O tempo todo vocês terão disciplinas que vão abordar o conceito de materiais, tá? Então, essa nossa disciplina agora, que é Tecnologia dos Materiais, né, ou Ciência dos Materiais, vocês vão ter no curso uma disciplina de ensaios destrutivos e não destrutivos. Vocês terão nesse curso uma disciplina de tratamentos térmicos. Quer dizer, gente, o tempo todo ao longo desse curso, a questão dos materiais vão estar presentes, tá? E vocês vão entender um pouquinho disso nas telas posteriores, tá? Nas telas que nós vamos avançar. Bom, alguns objetivos da nossa disciplina, tá? Esses são objetivos bem específicos. Correlacionar os tipos de ligações químicas e estruturas atômicas com as propriedades resultantes dos materiais. Isso aqui é muito importante, é bastante técnico, mas já na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de ligações químicas, de estruturas atômicas. Interpretar corretamente os diagramas de fase e diagramas TTT, né? Tensão, né? Temperatura, né? Esse comportamento dos materiais diante aí dessas variáveis, tensão, temperatura, tá? Conhecer as etapas do processo de fabricação do aço. Nós vamos ter uma semana que nós vamos dedicar para isso, tá? Para a gente conhecer como o aço é obtido, como o aço é fabricado. Compreender as consequências da adição de elementos de liga em materiais metálicos, né? Esse é um conteúdo bem importante, né? Os materiais, eles não são constituídos por apenas um elemento, eles são constituídos por vários elementos, né? Por isso que é chamado de liga metálica. Liga é um conjunto de elementos, ok? Então por isso a gente vai compreender um pouquinho qual a consequência da adição de alguns elementos na liga de aço. O que isso significa para a estrutura do material, o que isso significa em termos de propriedades mecânicas. Então vamos discutir isso um pouquinho, tá? Outro, capacitar os alunos a selecionar tratamentos térmicos ou termoquímicos necessários para produzir propriedades mecânicas desejadas no metal. Esse é um objetivo específico, mais na frente, que vocês terão a disciplina de tratamento térmico, então vocês terão condição de mergulhar e de navegar bem aí por essa questão. Conhecer as principais características dos materiais metálicos. Na nossa disciplina nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ter uma semana que nós vamos dedicar a propriedades mecânicas, né? Então, nas propriedades mecânicas, a gente fala de algumas das principais características dos materiais de uma forma geral, né? Porém, mais focado nos materiais metálicos, tá bom? Bom, então, qual será o conteúdo, né? Basicamente, qual será o conteúdo da nossa disciplina? Então, classificação de materiais, que nós começamos hoje, ligações químicas e estrutura atômica. Depois vamos falar de defeitos dos materiais, vamos falar de processo siderúrgico, vamos falar de alto forno, fornos elétricos, conversores, transformação do ferro gusa em aço, né? Vamos falar um pouquinho aí dos metais, das ligas metálicas e das ligas ferrosas e não ferrosas, tá? Vamos falar um pouquinho de diagrama de fases, diagrama de ferro e carbono. Vamos falar um pouquinho da classificação dos ferrofundidos e dos aços. Vamos falar da adição dos elementos de liga no aço. E a gente termina o curso fazendo uma introdução sobre materiais não metálicos, né? Ou seja, os materiais cerâmicos, poliméricos e os compósitos. Tá? Professor? Oi. Uma pergunta. Quando, assim, fé em Deus,
logo que as aulas voltarem presencial, esse assunto que o senhor está falando de materiais, de liga, de metais, na prática, a gente tem alguma sala na prática para a gente poder aprender a fazer esse processo aí que o senhor está falando? Você está falando algum laboratório, é isso? Isso, professor. Sim. Vocês terão 2 disciplinas que vocês terão atividade prática relacionada a materiais. Vocês terão um tratamento térmico, onde vocês irão para o laboratório, irão aquecer o material, usar um forno para ver o comportamento do material ao aumento da temperatura, né? Vocês terão uma outra disciplina chamada ensaios destrutivos e não destrutivos, onde vocês irão para o laboratório para poder verificar o comportamento do material quando o material sofre uma carga, é submetido a um esforço, tá? Então vocês vão ter pelo menos duas disciplinas mais para frente no curso que vai relacionar com os conteúdos que nós vamos aprender nessa disciplina agora. Vocês irão aplicar esses conceitos nesses laboratórios, tá? Na verdade, Jonathan e turma, se a gente pudesse dizer, o curso de mecânica tem algumas bases conceituais, né? Tem alguns pilares fundamentais. Com certeza, materiais é um desses pilares, tá bom? Então é um assunto muito importante no curso de vocês. Então é tão importante que nós não vamos ficar só nessa disciplina. Vocês terão pelo menos umas 2 disciplinas onde será continuado, né, esse conteúdo sobre materiais e será ampliado a abordagem. Tá? Essa disciplina realmente ela é a abertura dos trabalhos, né? Ela é uma introdução aos materiais de uma forma geral. Tá bom? Beleza? Respondi? Beleza, professor. Obrigado. Ótimo. Legal. Bom, prosseguindo, né, gente? Bom, então vamos lá. Gente, o que são materiais? O que são materiais? Tem uma definição aqui bem simples, né? Uma definição até dada por leigo, tá? Porque se a gente fosse perguntar para um especialista o que são materiais, ele, claro, ia fazer uma abordagem química, ia fazer uma abordagem metalúrgica, né? De conceituação de propriedades, de conceituação de componentes, tá? Mas não é o que nós queremos para o momento. O que nós queremos para o momento é uma abordagem bem leiga mesmo, né? Então, o que são materiais? Materiais são substâncias usadas para compor tudo que está à nossa volta. Olha que interessante, olha, quando ele diz que materiais são substâncias, ele remete ao conceito químico de materiais, né? Que todo material ele é formado por matéria, né? Não há material se não houver matéria, né? Na verdade, o material ele é a solidificação da matéria, né? Então, se não há matéria, se não há o átomo, né? Se não há a materialização do átomo, não há o material. Por isso, então, que ele chama aqui, olha, de material toda substância usada para compor tudo que está à nossa volta. Então, o átomo, a matéria, né, ela constitui tudo aquilo que está à nossa volta. Aliás, gente, nesse exato momento onde vocês estão aí, vocês poderiam citar para mim uma série de materiais que estão em volta de vocês ou que vocês estão no momento envolvidos, né? Eu estou aqui na sala da minha casa, né? Então eu tenho aqui, ó, eu estou aqui numa mesa com tampo de vidro, eu estou aqui numa cadeira de estrutura de madeira, com um assento de tecido, né? Eu estou aqui do meu lado, aqui tem um ventilador de plástico, né? Eu estou cercado aqui num ambiente de concreto, né? Então, o tempo todo,
o tempo todo nós estamos cercados por material, né? E esse material, ou essa matéria, né, ela materializada, né, por mais redundante que pareça, recebe o nome de materiais. Mas fundamentalmente, né, as substâncias que compõem os materiais são formadas por átomos. Então, inevitavelmente, nós vamos falar sobre isso com mais calma na semana que vem, inevitavelmente, quando nós falamos de material, nós temos que remeter a átomos, ou seja, a composição da matéria, a composição do material, tá bom? Bom, materiais normalmente encontrados, eu citei para vocês aqui, madeira, vidro, aço, né? Nós temos, até na nossa residência, muita coisa de aço, né? Muito material de aço. Eu estou olhando aqui para alguns deles, eu estou olhando aqui para uma estante minha que tem puxadores de aço, né? A gente tem no banheiro das nossas residências, a gente tem alguns utensílios de aço, né? Saboneteira, aquele suporte. A tampa do fogão. Tampa do fogão, né? A própria estrutura do fogão, né? É uma estrutura de material metálico que pode ser aço também. Então nós estamos o tempo todo envolvido por materiais, né? O tempo todo envolvido por materiais, tá? Licença, professor, se for ver, até a gente é feito de materiais Sem dúvida. orgânicos, né? Sem dúvida, exatamente. A composição nossa, né, também tem materiais orgânicos. Tá ouvindo, professor? Não estou Oi? conseguindo ouvir o senhor, não. Pode falar, Jota. Jotão, você está ouvindo, Jotão? Gente, Jotão disse que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu estou. Eu tô ouvindo, pelo menos. Tranquilo. Você está conseguindo ouvir a gente? Tá tranquilo, professor, tá tranquilo. Beleza, então deve ser lá na recepção do áudio do Jotão. Então, perfeito, eu vou prosseguir. Então, gente, olha só. Então, tudo que existe à nossa volta é composto por materiais. Ou nós temos materiais o tempo todo à nossa volta. E esses materiais, claro, que são compostos aí por átomos. Tá bom? A gente vai falar sobre isso. Professor. Pode falar. É uma pergunta em cima do camarada aí nosso, acho que foi o Wellington, que ele falou assim que até nós mesmos somos feitos de materiais. Agora uma pergunta que eu faço para o senhor, a diferença do ser humano é que ele é feito por células, certo? Sim. Tem algum outro material que não tenha vida, que é feito por células? Tá, então faz o seguinte, segura essa discussão. Ainda hoje a gente retoma ela. Por quê? Porque quando eu entrar nas classes de materiais, eu acho que essa discussão vai ficar mais rica. Pode ser, Vitor? Pode ser, professor. Beleza. Foi o Vitor ou o Jonathan que perguntou? Foi o Jonathan, né? Oi, Jonathan, eu deixei o mic aberto. Coloca no fórum, né? Beleza, Jonathan. Então segura essa discussão. Mais pra frente, daqui uma meia hora, a gente retoma ela. Beleza? Tá joia. Ótimo. Beleza. Bom, então vamos lá, gente. Aí tem uma frase aqui muito importante, e sob o ponto de vista mecânico, isso tem uma importância muito relevante pra gente, tá bom? Então, olha só o que a tela aqui diz, ó. Produção e transformação de materiais, né? Estamos falando de materiais. É uma das mais importantes atividades econômicas. Gente, é exatamente isso. Olha que interessante. Então, a fabricação, produção e fabricação, né? Sinônimo. A fabricação de materiais, né? E a transformação de materiais é uma importante atividade econômica. Gente, é um importante segmento da indústria. A indústria como atividade econômica, né,
tem uma relevância muito grande no PIB do país, na formação de riquezas do país, né? Agora, o segmento produção e transformação de materiais ocupa uma parcela muito interessante nessa atividade econômica industrial brasileira. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos 10 maiores produtores de metais do mundo, né? Então as nossas usinas siderúrgicas, né, produzem materiais, né, na sua maioria metálicos, né, materiais metálicos por ser siderurgia, né, e o Brasil é um dos 10 maiores produtores de materiais metálicos do mundo, tá? Claro, em destaque para o aço, tá? Então é realmente uma grande e importante, um grande e importante segmento da atividade econômica industrial do país, ok? Bom, olha isso aqui, gente. Gente, por que estudar materiais é importante? E aí eu remeto ao raciocínio de que o tempo todo no curso, ao longo dos 4 semestres, vocês estarão lidando com esse retrato descrito aqui nesse slide, né? Então, olha só, eu tenho um produto a ser concebido, tudo bem? Eu tenho uma empresa que fabrico, por exemplo, utensílios para festa, ok? Eu fabrico copo, eu fabrico colherinha, eu fabrico pratinho, né? Produto descartável, ok? Então, quando eu quero projetar um novo produto, eu tenho que ter um projeto. Para isso, as empresas, gente, geralmente tem um departamento que tem essa incumbência, né, de projetar os novos produtos. Esse departamento recebe diferentes nomes. Tem empresa que chama de engenharia, tem empresa que chama de projeto e desenvolvimento, tem empresa que chama de métodos e processos, tem empresa que chama de melhoria contínua, tem empresa que chama de desenvolvimento. Enfim, recebe o nome, recebe diversos nomes, tá? Mas sempre numa empresa vai ter um departamento que está pensando no desenvolvimento de novos produtos. Então, o desenvolvimento de novos produtos passa necessariamente por um projeto, né? O que é um projeto? Projeto é a estrutura, uma estruturação de ações hierarquizadas e padronizadas. Okay? Então um projeto se caracteriza por ter uma metodologia de trabalho e por ter um objetivo muito claro e muito bem definido, tá? E, gente, sem dúvida, uma das principais características, ou uma das principais preocupações no projeto e desenvolvimento de um novo produto é selecionar e especificar o material, né? Então, olha o exemplo que eu dei para vocês de um fabricante de produtos descartáveis para festa, por exemplo, né? Precisa saber se vai usar PVC, se vai usar um PE, se vai usar um PP, se vai usar um PVC, né? Então, quer dizer, essas decisões de que material vai utilizar, essa seleção e a especificação de materiais para um produto, ela está presente muito fortemente em todo o ciclo de desenvolvimento de um novo produto. Então veja que, como eu disse para vocês agora há pouco, se existe um pilar importante no nosso curso técnico-mecânico, né, um desses pilares, ou esse pilar, é a questão dos materiais. Tá bom? Então, o tempo todo no nosso curso, nas mais diferentes disciplinas, você estarão envolvido com essa questão de materiais. O tempo todo, porque é fundamental aí para o desenvolvimento de novos produtos. Tá bom? Bom, tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Posso prosseguir? Tudo bem, professor. Pode prosseguir, professor. Pode sim, professor. Beleza, vamos lá. Bom, um pouquinho de histórico, né, gente? Não tem jeito, né? A gente tem que olhar
o que foi feito lá atrás, né? Tem um provérbio que diz o seguinte, né? Que é impossível viver o presente, compreender, é impossível compreender o presente e prospectar o futuro se não olharmos para o passado. É isso? Então é importante, não é viver no passado, não é viver do passado, mas é olhar para o passado como marco histórico e como marco referencial, tá bom? Então, a gente precisa olhar para o passado. Se tratando de materiais, a gente precisa olhar para o passado. Hoje a gente não vai falar muito de histórico, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar bastante de como surgiram os materiais metálicos, né, como o homem começou a interagir com os materiais. Então a gente vai ter uma aula bem bacana sobre isso. Mas nesse primeiro momento, é importante dizer que os materiais estão ligados ao homem desde o início da sua existência, né? Desde Adão, né, o homem já havia necessidade de descobrir materiais. E é claro, né, gente, que desde Adão, ou a partir de Adão... Professor, né, você vai falar sobre reciclagem também? Dos materiais? mais pra frente, não hoje. Tá bom? Beleza? Beleza. Obrigado. Então olha só, gente, desde Adão, o homem ele utiliza materiais basicamente para sobrevivência, né? Então, a primeira geração que utilizou materiais, né, muito próximo de Adão, utilizou os materiais basicamente como sobrevivência, né? Primeiro, para se proteger dos inimigos, construindo armas, né? E segundo, para se alimentar, né? Para matar animais, cozer alimentos, né? Cortar alimentos, puramente por instinto. Professor, Pois não. Pode falar. vou fazer uma pergunta, senhor. Em cima da tabela periódica, todos aqueles que estão ali dentro da tabela periódica são os materiais que nós temos na natureza? Isso, são os materiais descobertos, né? Eu acho que hoje são 118 elementos, me parece, né? Há anos atrás, Certo. Professor, há 30 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, a gente falava que era... 30 não, nossa, estou ficando velho. 31 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, a gente falava que eram 107 elementos, né? Só que nesses 30 e poucos anos já se descobriram outros materiais que foram incorporados à tabela periódica. Então, salvo, se eu não estiver enganado, certo. quem puder dar um Google aí, pode me ajudar. Eu acho que hoje nós temos 118 elementos na tabela periódica, né? Esses elementos que tem na tabela periódica são elementos naturais, certo? Nada criado pelo homem, que encontra na natureza. São elementos naturais, nenhum artificial, né? Agora é assim. É isso mesmo, professor, 118. 118, obrigado, Gustavo, é isso aí, obrigado. O que acontece, Jonathan? Esses 118, eles são encontrados na natureza, só que eles têm algumas variações de processamento, né? Então nós temos outros materiais que foram obtidos a partir do processamento destes, tá? Mas os que estão na tabela periódica são basicamente materiais encontrados na natureza. Você tem razão. Beleza? Só mais uma. Então, em cima desses elementos que tem na natureza, qual é o mais encontrado, assim, que a gente pode encontrar em qualquer lugar, sei lá, não sei nem se tem no ar, entendeu? Ou na terra, ou na água, ou em qualquer outro ambiente. Sob o ponto de vista de construção mecânica, eu te diria que é o ferro, tá? Que é largamente encontrado no solo, né? Então, sob o ponto de vista de construção mecânica, seria o ferro, que é um material metálico, e é um material metálico no ferro, né? Ele é o material mais encontrado abundantemente. Ok? Beleza, professor. Obrigado, viu? Joia, obrigado. Bom, então prosseguindo, gente. Então, gente, o homem, na verdade, ele começou a utilizar materiais para poder sobreviver. Ok? Para poder sobreviver, né? Para se defender de animais, dos inimigos e para comer, para se alimentar, tá bom?
E aí, olha os materiais inicialmente utilizados pelo homem. Ó, bem rudimentares, né? Pedra, madeira, ossos, fibras, peles e argila, né? Peles de animais, né? Argila, o barro, né? Da terra, né? Ossos de animais, madeiras, né? Madeiras que eram encontradas, né? Das árvores, né? E pedras por conta de formação rochosa, né? Então, é tudo dado pela natureza, né? Tudo dado pelo Criador, né? Então, materiais extremamente naturais, né? Existe uma íntima relação entre as civilizações mais avançadas e os materiais mais avançados. Isso aqui, gente, essa afirmação, ela é muito importante. Por quê? Porque a história da humanidade, ela pode ser dividida pela descoberta dos materiais, né? Vocês devem ter estudado lá no ensino médio, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade do bronze, idade do ferro, idade do cobre, né? Então foram todos momentos da história da civilização que o homem foi descobrindo os materiais, e à medida que ele descobria os materiais, ele avançava, né, de forma civilizatória. Então é muito importante. Hoje nós falamos em materiais nanométricos. Vou falar sobre isso mais lá na frente, né? Nós falamos hoje em nanotecnologia. Gente, nanotecnologia é 10 a menos 9 milímetros, né? É algo micrométrico, né? Aliás, é o micrômetro dividido por 1000, né? Então é algo muito pequeno, muito pequeno. Então, é claro que numa sociedade, numa civilização do século XXI, onde nós temos um desenvolvimento tecnológico absurdo, nós falamos em materiais extremamente avançados. Nós falamos em grafeno, nós falamos em nióbio, né? Nós falamos em materiais concebidos até laboratorialmente, né? Pelo desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Bom, então a importância dos materiais se define, né? Isso mostra que na história da civilização, o uso dos materiais é tão importante que períodos da história recebe nome de materiais, ok? Então isso só para mostrar, para deixar bem claro realmente a importância dos materiais na história da civilização, tá bom? Ó, tem um exemplo aqui histórico, né? 1294 antes de Cristo, né? Uma batalha dizem que está na Bíblia essa história. Eu não saberia precisar para vocês qual que é a história da Bíblia, mas dizem que essa batalha é descrita na Bíblia, né? Uma batalha dos egípcios contra os hititas, né? Chamada Batalha de Gades, né? Então já nessa época a história relata o uso de materiais como instrumento de guerra, né? Espadas, lanças, escudos, ok? Carros, né? Claro, né? Carros movido a tração animal, né? Mas o uso abundante de materiais já nessa época, né? Mais de 1300 anos antes de Cristo, ok? Então a história da civilização, gente, ela é pautada pelo uso de materiais, tá? Não dá para a gente dissociar o uso dos materiais à história da civilização. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo jóia, professor. Tranquilo. Joia. Beleza. Bom, então vamos lá, gente. Gente, nós temos 4 grandes classes de materiais, ok? Então os materiais, eles são divididos em 4 grandes classes. Nós chamamos de materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, materiais
compósitos, ok? 4 grandes classes, 4 grandes categorias de materiais. A gente vai passear um pouquinho por cada uma dessas classes de materiais, tudo bem? É claro que nós vamos pautar o nosso curso nesse primeiro grupo de materiais aqui, os materiais metálicos, ok? Por quê? Porque nós vamos concentrar em materiais de construção mecânica, materiais de aplicação mecânica. E os materiais de aplicação mecânica, na sua grande maioria, eu diria aí pelo menos 80%, né, são materiais metálicos. Nós temos muitas aplicações de materiais poliméricos, um pouco menos de cerâmico, um pouco menos de compósito, mas na sua grande maior e avassaladora maioria é aplicação de materiais metálicos. Ok? Bom, gente, um exemplo de objeto ou de bem democrático, né, que tem aí as 4 classes de materiais, é um automóvel, né? Um automóvel é assim um exemplo democrático do uso de materiais, né? Desde o uso de materiais poliméricos aí, né? Estão passando pelos pneus, né? A borracha é um material polimérico, né? Passando aí por uso dos materiais plásticos, né? No para-choque dos carros, né? No espelho, no suporte do espelho retrovisor, nas lanternas do carro, né? Até materiais compósitos, como os vidros, né? Eles têm fibras, né? Que são montadas no vidro, né? Então caracterizam como materiais compósitos, né? Até propriamente os materiais metálicos aí, que é toda a lataria, a carroceria do veículo. Então percebam que um veículo, né, que um carro, né, ele é um exemplo bem democrático aí da aplicação dos 4 grupos ou das 4 classes de materiais, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos colocar uma lupinha aí um pouco mais detalhada em cada um das classes de materiais. Lembrando bem que nós não vamos muito a fundo hoje, tá? A ideia hoje realmente um sobrevoo, né? É realmente uma introdução, tá bom? Mas olha só que interessante. Materiais metálicos. Então, o que são materiais metálicos? São substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos, podendo conter elementos não metálicos. Bom, essa definição aqui, gente, ela é bastante importante, né? Ela é bastante importante sob o ponto de vista de compreensão dos conceitos, né? Algo que vocês precisam ter em mente, né, gente? Que quando a gente faz um curso técnico, quando a gente é técnico em alguma área, né, não importa o nível, tá? Pode ser técnico nível médio, ou pode ser técnico nível superior, com faculdade, com universidade na área. A gente tem que ter ciência de que a gente não pode mais usar termos não técnicos, ok? Então, a partir do conhecimento, técnico, a gente precisa utilizar terminologia técnica, ok? Tá? Então, nós não podemos mais falar o popular, não podemos mais se referir a um conceito técnico utilizando gírias, utilizando o senso comum, tá? A gente tem que utilizar linguagem técnica, ok? Beleza? Tá certo? Então eu quero falar um pouquinho aí com vocês sobre essa definição aí de materiais metálicos. Pode falar.
Alguém quer falar? Acho que não. Não, professor, só que a gente entendeu. Beleza. Então vamos prosseguir. Bom, então, gente, primeira definição. Material metálico são substâncias inorgânicas. Né? Então vamos lá. Gente, um composto inorgânico é uma substância química que ela é composta pela combinação de 2 ou mais elementos. Então vamos lá, olha só. Sempre que a gente se refere a uma substância inorgânica, nós estamos falando de uma substância química que foi composta por 2 ou mais elementos, ok? E aí a definição fala que esses elementos, esses 2 ou mais elementos, podem ser metálicos, podem ser simplesmente elementos metálicos, nós vamos ver isso mais para frente, ou podem conter elementos não metálicos também, tá certo? Então, por exemplo, olha só, exemplos de materiais metálicos. O titânio é um material metálico. O aço é um material metálico. Ferro e carbono. O alumínio é um material metálico. O níquel, o latão. O latão é zinco mais cobre. Né? O bronze é material metálico. O bronze é cobre mais estanho. Né? Então, o material metálico, ele é composto, ele é uma substância inorgânica, ou seja, é uma substância formada pela união de 2 ou mais elementos. Esses elementos podem ser metálicos ou podem não ser metálicos. Tá? Os materiais metálicos, como eu disse agora há pouco, correspondem a cerca de 80% de aplicações mecânicas. Né? Gente, já foi mais, tá? Já foi mais, né? Talvez há 30, 40 anos atrás fosse mais de 95%, né? Licença, professor. É só a gente olhar, só um instantinho. É só a gente olhar os carros do passado, né? Os carros, os primeiros veículos da década de 50, 60 eram praticamente metálicos, né? Quem já não viu uma foto de um Fusca com para-choque metálico, né? Ou de uma Brasília com para-choque metálico, né? Então, no passado, há 30, 40 anos atrás, a aplicação dos materiais metálicos era quase que soberana. Por quê? Porque você não tinha um índice de desenvolvimento tecnológico dos materiais que permitisse a variação de materiais. Tá? Por isso a gente tinha basicamente aplicações de materiais metálicos na construção mecânica. Tá? Alguém quer falar? Você poderia dar exemplos de materiais não metálicos? Como é que é? Não metálicos? Não Isso mesmo, peraí. Não metálicos, por exemplo. Ah, não, mas aí elementos não metálicos, mas que são usados juntos com os elementos metálicos, por exemplo. Então, olha só, os próprios poliméricos, os plásticos em gerais, eles são exemplos de materiais que não são metálicos e são aplicados largamente em construção mecânica. Né? O próprio exemplo do carro, deixa eu voltar aqui na tela, aqui, na figura. O próprio exemplo do carro. O que você vê aí? O que você vê aí de material que não é metálico? Onde você enxerga aí que não tem material metálico nesse veículo? Fala para mim aí. Tem plástico, acrílico, vidro, borracha. Isso. Todos esses não são materiais metálicos, concorda? Sim. Tá? Todos esses não são materiais metálicos e são utilizados em construção mecânica largamente. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá. Bom, gente, os materiais poliméricos, que é a segunda classe ou a segunda categoria de materiais, né? Então, os materiais poliméricos, a gente precisa tomar cuidado, tá? Às vezes a gente fala material plástico, né? Aí vai de encontro àquilo que eu havia comentado com vocês. Nós, como estamos no curso técnico, nós somos da área técnica, a gente tem que evitar o senso comum, tá bom? A gente tem que evitar o senso comum. Então a gente tem que tentar o tempo todo
usar a terminologia técnica. Então, às vezes, a gente chama esses materiais poliméricos de materiais plásticos. Não são só plásticos, ok? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? A própria borracha, que não é plástico, é material polimérico. O próprio nylon, que não é material plástico, é material polimérico. Então, se a gente reduzir os materiais poliméricos a materiais plásticos, a gente conta apenas uma parte da verdade, né? A gente não conta a verdade toda. Então, por isso que é importante utilizar a terminologia correta. Então, o que são os materiais poliméricos? A maioria dos plásticos exibe cadeia molecular orgânica, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, mas os materiais poliméricos, eles são ricos em carbonos, ok? Então eles têm uma estrutura de carbono e hidrogênio, né? Hidrogênio também, que é característico da sua estrutura química, né? Mas enfim, né, os materiais plásticos, eles são muito importantes sob o ponto de vista de construção mecânica, porque eles gradativamente eles têm ocupado o espaço dos materiais metálicos. Hoje nós temos materiais poliméricos, né, e os plásticos principalmente, com uma resistência muito próxima de materiais metálicos, tá? Tanto é que se a gente for comparar a evolução dos nossos automóveis, né, na indústria automotiva, olha quanto evoluiu a aplicação, né, e a fatia dos materiais poliméricos num veículo, né? Então, se dizia há 20 anos atrás, quando eu era um estudante de engenharia, né, há mais de 20 anos atrás, né, praticamente 25 anos atrás, se dizia que o plástico era o metal do futuro, né? Era o metal do futuro, né? Esse futuro chegou. O plástico hoje ele está aí lado a lado com aplicações aí de materiais metálicos, né? Viram que eu disse plástico, né? Por quê? Porque os plásticos estão dentro do grupo de materiais poliméricos, mas os materiais poliméricos não é apenas ou não são apenas os plásticos, tá bom? Tem aqui exemplo, né? Quem são materiais poliméricos? Borracha, nylon, polietileno, né? Que é um tipo específico de plástico, polipropileno, PP, né? Que é um outro tipo de plástico, PET, que é a garrafinha aí, né? A garrafinha, embalagens, né? As embalagens geralmente são de materiais PET, tá? Então, gente, a aplicação de materiais poliméricos em construção mecânica tem sido empregado aí largamente e é de longe o segundo material mais empregado, tá? Perdendo, claro, somente para os materiais metálicos. Então tá um exemplo aqui, né, ó, de aplicações de materiais poliméricos, tá bom? Veja, né, basicamente aplicações veiculares, né? Então esse stand aqui mostra, esse showroom, né, por assim dizer, ele mostra aí a aplicação de materiais poliméricos na construção de veículos, né? Bom, uma terceira classe de materiais é o que a gente chama de materiais cerâmicos, ok? Gente, esses materiais cerâmicos, eles são relativamente recentes, tá? Então nós estamos falando da década de 70 para cá, que começou a se falar em materiais cerâmicos, tá? Eles também são materiais inorgânicos, só que diferente do metal, obrigatoriamente com elementos metálicos e não metálicos. Tudo bem? Tá? Por exemplo, a alumina, né? A alumina, o símbolo químico é Al2O3, né? O famoso óxido de alumínio. A alumina, ela é um exemplo de material inorgânico, né? Metálico e não metálico. Então, o oxigênio não metálico, né? E o alumínio metálico. Então, essas duas substâncias combinadas, né, formam aí o material cerâmico, tá? Ok? Então, eles podem ser cristalinos, não cristalinos ou mistura de ambos.
Essa definição de cristalino eu vou passar na próxima aula para vocês, tá? Que são materiais cristalinos, que são materiais não cristalinos. Mas o mais importante é saber que os materiais cerâmicos, assim como os materiais metálicos, eles são materiais inorgânicos. Mas diferente dos materiais metálicos, eles são compostos obrigatoriamente por materiais metálicos e não metálicos. Já os materiais metálicos, eles podem ser metálicos ou não metálicos. Aqui não, cerâmicos eles são obrigatoriamente elementos metálicos e elementos não metálicos. Tá? Aí tem exemplo aí da alumina, que é largamente aplicada em aplicações mecânicas. Tá? E Professor. Oi, pois não. Desculpa interromper, o Henrique Fernandes perguntou no chat se a fibra entra em materiais polímetros. Não, a fibra vai entrar aqui, ó, materiais compósitos. Ah, tá. Tá? Nesse último aqui, tá? Então, gente, o que são os materiais? O que são os materiais? Obrigado, viu? Gente, como eu estou aqui com tela cheia, eu não consigo visualizar o chat, tá? Então, quem se tiver recado no chat aí pode me interromper. Fica à vontade. Bom, o quarto tipo de materiais, ou a quarta categoria de materiais, é o que a gente chama de materiais compósitos. Preste atenção nesse conceito, tá? Materiais compósitos, compósito vem de composição, ou seja, são dois ou mais tipos de materiais que se unem para formar um terceiro ou quarto material. Então, quando a gente fala em material compósito, nós estamos falando da combinação de dois ou mais materiais, onde um dos elementos é considerado como elemento de reforço. Esse elemento pode ser fibra, a pergunta do colega aí, ó, pode ser uma placa ou uma partícula. A gente vai detalhar isso mais para frente, tá? Ele é envolvido por uma matriz, que é uma resina, né? Resina plástica, pode ser um material metálico ou ainda cerâmico. Então, o composto é a combinação de dois ou três classes distintas de materiais. Então, como exemplo, a fibra de carbono é um material compósito, né? A fibra de vidro, né, também é um material compósito, né? O nylon com fibra de vidro é material compósito. Então, toda vez que você misturar dois materiais, você vai ter aí um terceiro material que a gente chama de material compósito. Toda vez que você misturar três diferentes materiais, você vai ter aí um quarto material que é um material compósito. Então, olha que importante isso. Deixa eu voltar essa tela aqui, ó. Tem alguns especialistas que dizem que são apenas três classes de materiais: metálicos, cerâmicos e poliméricos. Não consideram os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais. Por quê, né, gente? Os materiais compósitos são a combinação desses outros três. Ou é metálico com cerâmico, ou é metálico com polimérico, ou é cerâmico com polimérico, né? Ou é metálico, cerâmico e polimérico. Então, a combinação, as diferentes combinações desses materiais dão origem aí aos materiais compósitos. Então, tanto é que tem literatura que não trata os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais. Eu gosto de tratar os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais. Porque, gente, o conceito é quando você junta dois materiais diferentes, você forma um terceiro com propriedades diferentes. Então, por isso eu vejo sentido em considerar os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais, tá? Então, essa abordagem que nós vamos dar aqui no curso. A gente vai considerar os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais. Tudo bem? Professor. Pois não. Gente, a lã de vidro também é dessa classe de compósito? Exatamente, a lã de vidro também, né? Porque a lã de vidro, a gente vai detalhar mais para frente, é uma mistura de polimérico com cerâmico.
tá? Então Professor. é composto sim. Pois não. Então, vamos lá. No caso, um material que hoje em dia é muito usado, que é para colocar aquelas placas de drywall, que é o metalona. Então, ele não é considerado metal, Não, aquelas que faz as divisórias para colocar drywall. aquelas placas de drywall, me corrija se eu estiver enganado. Eles é uma espécie de gesso com um aramado, Sim. com aramado interno, não é isso? Isso, o nome desse material chama-se metalona. Metalona. E eu queria saber se ele entra na classificação de compósito ou metálico. Não, porque ele não é nem alumínio. Não, perfeito. Eu considero como compósito. Por quê? Porque ele tem lá uma manta metálica, né? Por assim dizer, né? Ele tem assim uma manta metálica, por assim dizer, e ele é um material que não é de construção mecânica, né? Ele é madeira, não é isso? Porque na verdade, né, gente, essa classificação que nós estamos dando aqui é uma classificação sob o ponto de vista de construção mecânica. Tudo bem? Beleza? E o timônio, professor? Antimônio é Beleza, e o metálico. timônio? Antimônio é metálico. Ah, beleza. Tá? Beleza, obrigado. Antimônio você usa até em... O antimônio é uma substância utilizada para proteger contra a corrosão, contra a oxidação, tá? Ele é até utilizado em ferramentas de corte, em ferramentas que a gente usa para usinagem, né? Então, gente, ó, Entendi. muito importante, tá? Essa classificação nossa, classificação dos materiais, tá? Metálicos, cerâmicos, poliméricos, compósitos, é sobre o ponto de vista de construção mecânica. Nós temos outros materiais na natureza, né? Madeira, tecido, argila, né? Outros materiais que não são materiais de construção mecânica. Então, portanto, não estão contemplados nessa classificação. Beleza? Então, se perguntar quais as classes de materiais, né? Nós sempre estaremos falando sobre o ponto de vista de construção mecânica. As classes são metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Se porventura alguma literatura não considerar os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais, vai ser porque eles entendem que esse material compósito ele é formado a partir de pelo menos 2 das 3 classes anteriores, tá bom? Mas aqui no nosso curso nós vamos tratar os materiais compósitos como uma quarta classe de materiais, tá bom? Perfeito. Professor, só mais uma pergunta, direto para o senhor. Sim. O senhor já falou que trabalhou em plataforma em alto mar, certo? Não, eu não. Acho que foi outro professor. Ah, foi outro professor. É porque tem uma questão assim, tipo, na praia mesmo, dizem que a maresia e tudo estraga o ferro. Tem algum material que é usado antes essa corrosão assim do mar, entendeu? Da água salgada, da maresia? Então, agora por que porque a água do mar ela é prejudicial ou ela acelera o processo de oxidação, né? Por 2 razões, né? Primeiro pelo pH existente e segundo pela alcalinidade dela, né? Então a água do mar ela tem um alto índice de alcalinidade, né? Então isso acelera realmente o processo de corrosão, né? Então o que pode ser um antídoto contra a corrosão é o que a gente chama de tratamento superficial, né? Então existe substâncias que você adiciona no material que torna ele resistente a essa corrosão. Por exemplo, cromo. O cromo é um dos elementos metálicos
que uma vez adicionado, ele resiste muito à corrosão, tá? Então é uma das alternativas aí, sob o ponto de vista de construção mecânica, é uma das alternativas para evitar a corrosão. Tanto é que em matrizes de ferramentaria, estampos, a gente usa muito material cromado, né, justamente para poder resistir aí à oxidação. Beleza, gente? Beleza. Bom, vamos prosseguir. Então ele dá um exemplo aqui de materiais compósitos, né? Então ele fala aí, ó, de materiais compósitos, combinação de 2 ou mais materiais, onde um elemento de reforço, fibras, placas ou partículas, é envolvida por uma matriz. Aí ele dá exemplo aí, né, de materiais compósitos, fibra de carbono. Por isso que a bicicleta está aí, né? Ó, fibra de carbono. E vocês verem que as bicicletas de fibra de carbono, elas são bem mais leves, né? Então, na verdade, né, gente, os materiais compósitos são materiais, entre aspas, de laboratório, né? São materiais que experimentalmente foram obtidos, tá bom? Então, exemplo está aí fibra de carbono, fibra de vidro, né? Matriz de resina, né? Nylon com fibra de vidro. Então, vocês estão vendo que são sempre combinações aí de pelo menos 2 materiais, tá bom? Então, olha só, os materiais compósitos, princípio da ação combinada, ou seja, mais de 2 elementos são combinados, né, de 2 ou mais elementos são combinados, gerando um novo material. Ok? Então, esse é o princípio aí dos materiais. Aí tem um exemplo aqui de uma aplicação na indústria aeronáutica, né? A gente tem muito material cerâmico na indústria aeronáutica, tá? Por quê? Porque a fuselagem de um avião, ela precisa ter um comportamento térmico bastante resistente, tá? E os materiais cerâmicos, eles têm essa característica, né? Eles têm da aplicação de materiais cerâmicos na indústria aeronáutica, tá bom? Então, na próxima semana a gente prossegue, tá? Aí eu vou falar um pouquinho lá, teve uma pergunta lá dos materiais no corpo humano, não é isso? Eu vou falar de biomateriais, tá certo? Então aí na semana que vem a gente aborda esse assunto, tá? Então como falta bastante, Tá certo, professor. falta bastante informação ainda, então vamos encerrar a aula por hoje por aqui, tá? Só um detalhe, aqui no Moodle, vocês estão vendo minha tela no Moodle ou não? Só a tela, mas eu não. Bom, professor. Deixa eu compartilhar, Valeu. deixa eu compartilhar aqui de novo, peraí. E você não compartilhou ainda. Porque Aí, agora tá. porque como eu Agora tá carregando. como eu voltei, eu preciso compartilhar de novo. Estão vendo agora? Sim. Ó, então é o seguinte. Então presta atenção aqui, ó. Tem uma atividade aqui que seria para entregar semana que vem. Mas como nós não concluímos a aula, não concluímos o conteúdo, então essa atividade, semana que vem eu explico ela para vocês, tá bom? Então não tem problema, semana que vem a gente trabalha nela, tá legal? Então não precisam se preocupar, não se preocupem em fazê-la agora, tá bom? Porque vocês irão precisar das informações da aula que vem para fazê-la.